Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui para o canal. Chegando com esse vídeo, e eu acho que é um vídeo talvez dos mais importantes do que nós já fizemos aqui nesse ano e pouquinho de conteúdo aqui no nosso canal no YouTube, que é para falar dessas mudanças que teremos, no futebol brasileiro. Nesta quarta-feira, dia 1º de outubro, a CBF anunciou mudanças para lá de sensíveis na dinâmica do futebol masculino do Brasil, mudanças em praticamente todas as competições nacionais, em competições regionais, e a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Mas como vocês sabem bem, quem já acompanha o canal, o nosso trabalho sabe bem, o foco aqui é no futebol sergipano. Então o foco dessa análise vai ser em relação à situação dos times sergipanos. Então não vou falar, por exemplo, das mudanças na Série A, de data, tudo mais. Vamos falar de Série C, de Série D, de Copa do Nordeste, de Copa do Brasil. Como que essas mudanças interferem nos times sergipanos. E claro, se você não é do estado de Sergipe e está acompanhando esse vídeo, eu vou dar um pouco também dos meus pitacos sobre o que achei de cada uma dessas mudanças, como eu disse, com foco nos times de Sergipe. Como sempre, eu peço no começo dos vídeos para você que está nos acompanhando deixar o seu like, deixar o seu comentário para que esse vídeo se impulsione a mais pessoas. E se você está chegando agora e conhecendo aqui o trabalho do canal, se inscreva e ative o sininho para receber notificações sempre de novos vídeos e ficar ligado nas produções quando elas forem pingando por aqui. Muito bem, então, como eu disse, uma mudança sensível nesta quarta-feira, dia 1º de outubro. Eu tenho visto muita gente falar que é a maior mudança no futebol brasileiro desde a implantação dos pontos corridos na Série A do Campeonato Nacional em 2003, já são mais de 20 anos. Eu vou um pouco mais à frente, eu diria que é a maior mudança no futebol brasileiro desde a criação da Série D, em 2009, que era uma última divisão com muitos times, envolvendo toda uma mudança ali no esqueleto, campeonatos estaduais, mas essa é uma mudança gigantesca, talvez maior do que todas elas que eu citei, porque de atacado, numa atacada só, a CBF, sob comando do presidente Samir Chaldin, anunciou muitas mudanças de uma vez, né? Mudaram várias competições. Basicamente, tirando a Série B do Campeonato Brasileiro, todo mundo teve alguma mudança para chamar de sua, né? Muitas coisas novas irão acontecer a partir do ano que vem. Até para adiantar um pouco sobre isso, eu vi de forma geral como algo positivo, né? Não vou cravar aqui que todas foram positivas, acho que algumas são boas, outras são ruins, vou passar um pouco por elas, né, quando for citar os times sergipanos envolvidos, mas de forma geral, como um todo, eu acho que foram boas mudanças, assim, no bruto, no total, como eu falei, nem todas foram boas, mas se você pega ali num somatório, num produto final, acho que de forma geral foi algo positivo, mas os efeitos disso a gente só vai ver mesmo lá pra frente. Reforçando mais uma vez, o vídeo vai focar na análise em relação ao futebol sergipano e eu vou começar pela Série D do Campeonato Brasileiro, porque essa foi uma que gerou muita dúvida, muita discussão, até mesmo aqui dentro do estado de Sergipe. E eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque, na minha avaliação como jornalista, eu acho que nós, de mídia local, né, das mídias locais dos estados, temos um papel importantíssimo, um dever, quase que um dever nessa situação, de explicar para o nosso público local como fica a situação de cada estado, até como uma maneira didática, né, para que as pessoas possam entender, porque a mídia geral nacional, ela vai falar das vagas que a CBF distribuiu. Mas como que isso vai impactar em cada estado? Acho que é importante que as mídias locais entrem nisso. Então, até por isso, eu acho que esse vídeo tem um papel importante. Como eu falei, vamos começar com a Série D, que teve uma mudança grande na quantidade de times, né? Ela aumentou em 50%, foi de 64 para 96 equipes em 2026. E aí na tela vocês estão vendo a arte que a CBF usou na apresentação para explicar o formato e os critérios de classificação. O formato muda, né, para 2026. Agora serão 16 grupos, cada um com 6 times em partidas de ida e volta. Então cada time terá 10 jogos na primeira fase, não mais 14. Os 4 primeiros de cada grupo avançam para a segunda fase. E aí nós temos uma fase a mais no mata-mata, né? Serão 64 clubes classificados para a gente ter aí uma primeira fase de mata-mata, uma segunda fase de mata-mata, depois oitavas, quartas, semi e final. Quais são as mudanças? Até por conta das mudanças na Série C, que eu vou falar um pouco mais para frente, vão subir 6 times e não mais 4.
Ou seja, vocês estão vendo ali na arte, né? Quartas de final são 4 confrontos. Os vencedores desses 4 confrontos vão às semifinais e sobem. E os perdedores desses 4 confrontos se enfrentam em um playoff. E aí desse playoff vão sair 2 times que sobem para se somarem aos outros 4 e formarem 6 vagas. Outra mudança. Todos os 32 clubes que chegarem na terceira fase, ou seja, o segundo mata-mata, garantem vaga automática na Série D do ano seguinte. Isso eu acho interessante para não criar aquele gargalo, né, de um time que ou sobe ou fica sem calendário. Você dá um pouco mais de segurança para esses clubes. Isso eu acho interessante. E a CBF já resolveu aplicar isso para o ano que vem, pensando nos 96 clubes, ou seja, todos os 32 times que chegaram ao mata-mata de 2025 já tem vaga garantida para 2026. Só que isso gerou uma confusão em relação a quais times do estado estarão na Série D. Por quê? Volta para a tela. Vocês estão vendo ali do lado esquerdo, né? Como vai ser esse critério, esse formato aí para classificados. Os 4 times que caírem da Série C, obviamente, têm vaga. E aí vocês estão vendo no segundo critério, que é a prioridade. 64 vagas para as federações estaduais. E aí abaixo, 28 vagas para os clubes que atingirem a segunda fase da Série D. Ou seja, todos os 32 que foram para o mata-mata desse ano, menos os que se classificaram, obviamente, à Série C, né? Então, 28. E aí o restante é distribuído através do ranking nacional de clubes, considerando os critérios anteriores. O que isso quer dizer? Como vocês estão vendo aí. A prioridade, o primeiro critério é, depois, obviamente, dos clubes que caíram da C para D, de vagas estaduais, ou seja, vagas conquistadas dentro dos estados, para depois virem as vagas dos times que foram ao mata-mata da Série D. E aí vocês viram logo abaixo a questão de que as vagas restantes elas são distribuídas pelo ranking nacional de clubes. O que isso quer dizer? Que na prática, se um clube conquistou a vaga pelo cenário estadual, pelo critério estadual, e esse mesmo clube foi ao mata-mata da Série D, ele vai para a Série D do ano que vem pela vaga conquistada lá atrás no estadual. E essa vaga, que seria dele, dentre os que foram ao mata-mata da Série D, ela não volta para a federação, ela vai para o ranking nacional de clubes. Isso casa diretamente com o cenário do estado de Sergipe. Lagarto e Sergipe se classificaram para a Série D do ano que vem pelos critérios locais. O Lagarto pelo Campeonato Estadual, o Sergipe pela Copa Governo do Estado. Lagarto e Sergipe também se classificaram ao mata-mata da Série D deste ano. Então, como eles dois já tinham a vaga lá de trás, muito se imaginou, opa, então vai abrir as 2 vagas que eles conquistaram por irem ao mata-mata da Série D e vão mais 2 times do estado de Sergipe. Mas não é bem assim. Na prática, abrem-se essas vagas do mata-mata da Série D, que eles foram, só que essas vagas não voltam para a federação. Essas vagas vão para o ranking nacional de clubes. E nenhum dos nossos outros times está bem colocado no ranking nacional de clubes. Ou seja, na prática, como vocês estão vendo aí na tela, Lagarto e Sergipe são os classificados do estado para a Série D do Campeonato Brasileiro. Mesmo com essa mudança. Se as vagas que eles ocuparam no mata-mata da Série D ficassem com a federação, aí a gente teria América de Propriá, a gente teria Falcon. Só que como essas vagas, pelo que a CBF colocou, vão para o ranking nacional de clubes, elas não voltam para a federação, elas vão para o ranking de clubes. E aí no ranking de clubes, os nossos times sergipanos não estão ali posicionados. Então é importante explicar isso para mostrar, né? Por que pelo critério, importante, pelo critério que a CBF colocou no momento, as vagas seriam de Lagarto e Sergipe. Digo isso porque o regulamento ainda não foi oficialmente publicado, então vai que daqui até lá muda alguma coisa. Mas pelo que a CBF colocou neste lançamento, seguindo os critérios do estado de Sergipe, as vagas seriam de Lagarto e Sergipe, ponto. O que na prática acabou ficando ruim para Sergipe porque Sergipe tinha 2 times em 64, agora tem 2 times em 96. Então foi um dos que saiu prejudicados, né? Proporcionalmente, Sergipe perde vagas, perde espaço. Para pincelar rapidamente sobre essas mudanças na Série D,
Eu não gosto do fato de que a primeira fase ela foi reduzida em número de jogos, né? De 14 para 10, você diminui ali 4 jogos garantidos de calendário para muitos clubes. Ao mesmo tempo, se você não vai ter uma Série E, eu gosto da ideia de expansão em número de times, gosto da ideia de você já ter essa vaga garantida no ano que vem para os 32 times que chegam na terceira fase. E achei interessante também o playoff ali dos perdedores nas quartas de final, vai ser um drama a mais. Ao mesmo tempo, para você que fica um pouco enrolado com as contas, eu já adianto, esse critério de classificação por ranking de clubes, excluindo as vagas conquistadas via estaduais e tudo mais, vai ser assim todo ano. Então, na prática, esse é um ponto para a gente observar também. Todo ano vai ser uma conta diferente para essas vagas. Vai ser uma matemática aí um pouco puxada. Mas a gente vai fazendo sempre por aqui. Como eu falei, a Série D ela vai ter 6 times subindo por causa da mudança na Série C também. Tá aí na tela o que a CBF planeja para a Série C. No ano que vem, ela segue com esse formato que nós temos, 20 clubes, 19 rodadas, porém caem apenas 2. Por quê? Caem 2 em 2026, sobem 6. No ano de 2027 serão 24 clubes. De novo caem 2, de novo sobem 6. Para em 2028 a gente ter um formato fixo de 28 clubes, com 2 grupos de 14 clubes cada, jogos em ida e volta, ou seja, cada clube teria 26 jogos, e aí caem 6 clubes da C para D e sobem 6 clubes da D para C, como já vai ser a partir do ano que vem. Mais rapidamente, né, porque é uma mudança mais para o futuro, eu gostei. Eu já falei em outros momentos, não sei se em vídeos aqui, que eu nunca cheguei a abordar diretamente esse assunto, mas eu acho que Série B e Série C poderiam ser expandidas em número de clubes. Eu sou até um pouco mais radical com isso em relação à Série B. E acho que a Série C ela vai ter um aumento legal. Você vai ter 28 clubes. Ao mesmo tempo, você divide em grupos. Você pode regionalizar uma primeira fase ali para poder facilitar questões de logística. E você dá jogos de ida e volta. Então, na prática, esses clubes vão ter 26 jogos numa possível primeira fase, né? Eu acho que isso seria interessante. Você põe mais clubes nesse cenário nacional mais competitivo. Eu gosto dessa mudança da Série C. Uma coisa importante para Confiança, para Itabaiana, times daqui que disputam a Série C, e para times de outros estados. A partir de 2027 vai aumentar, e em 2028 aumenta de novo. Ou seja, para quem quiser subir, a hora é agora. 2026 é um ano importante. Aproveitar enquanto a Série C ainda tem apenas entre aspas, 20 clubes e já tentar buscar um acesso ou brigar por um acesso logo de cara. Porque depois, por mais que você tenha lá na frente 6 acessos, a quantidade de clubes vai aumentar. Então esse funil vai ser mais pesado. Esse é um ponto para quem for disputar a Série C ficar de olho. O acesso do ano que vem vai ter um peso muito maior na minha avaliação por conta dessas questões. Vamos para a Copa do Nordeste, então, que também terá mudança para 2026. É uma mudança mais direta a nível de vagas, então ela também não é difícil de se explicar. Na tela, a tela que a CBF colocou explicando essa mudança. A partir do ano que vem, nós teremos 20 clubes na Copa do Nordeste. Acabou aquela fase preliminar, aquele mata-mata antes da fase de grupos. Os 20 clubes serão divididos em 4 grupos, com 5 clubes cada, em turno único fora do grupo. Ou seja, os times do grupo A enfrentam os do B, os do C enfrentam os do D, o inverso também. Então, cada clube terá 5 jogos na primeira fase. Daí vamos para as quartas de final em jogos únicos, partidas únicas, e aí semifinais em ida e volta, finais em ida e volta. À esquerda, o critério de classificação. 9 vagas para os campeões estaduais, 9 vagas para os vice-campeões estaduais e 2 vagas adicionais para as melhores federações através do ranking nacional de clubes. Ou seja, a tendência é que nós tenhamos Bahia e Ceará com uma terceira vaga. Sergipe, obviamente, fica com 2 vagas. E como vocês viram no critério, é muito direto, né? Campeão e vice estaduais de 2025. Então, o Confiança e o Itabaiana, que fizeram a decisão do campeonato sergipano, entram na Copa do Nordeste do ano que vem.
acabou ficando até mais jogo pro Itabaiana, né? Porque antes o vice-campeão estadual entrava na fase preliminar. E nós já nos complicamos muito em se tratando de futebol sergipano em fases preliminares. Agora não, o Itabaiana mesmo como vice entra direto já na fase de grupos. E tem um ponto importantíssimo também em relação à Copa do Nordeste. Não só em relação à Copa do Nordeste, mas em outros regionais, Copa Verde e a que será criada no ano que vem, a Copa Sul-Sudeste. Times que disputam competições com o Conmebol, ou seja, Libertadores e Sul-Americana, não disputarão torneios regionais. Com isso, o Bahia está praticamente fora da Copa do Nordeste do ano que vem, o atual campeão, porque deve ficar ou com Libertadores ou com Sul-Americana. E o Ceará está fazendo uma boa campanha na Série A, briga por Sul-Americana, tem grande chance de pegar uma vaga. Se ficar com essa vaga, também ficaria de fora. A gente corre um risco de ter ano que vem na Copa do Nordeste, né, depois de uma Copa do Nordeste esse ano com 5 times de Série A, uma Copa do Nordeste ano que vem sem nenhum time de primeira divisão. Porque além de Bahia e Ceará, que nesse cenário ficariam fora, os outros 3 nordestinos, Vitória, Fortaleza e Sport, estão na zona de rebaixamento da Série A, né? Então olha que cenário curioso. Falando rapidamente sobre o que eu acho dessas mudanças. Essa questão dos clubes Conmebol não disputarem a Copa do Nordeste, eu acho que ela tem um ponto negativo e um ponto positivo. O ponto negativo, você acaba tirando equipes importantes do cenário nordestino da competição, né? Você não tem, por exemplo, Bahia e Ceará no ano que vem. Você tem queda de receita, que é natural, a própria questão do interesse da competição, como é que fica. Só que é bom relembrar, né? Ao mesmo tempo, você vai continuar tendo camisas bem pesadas no ano que vem, né? Vitória, Sport, Fortaleza, enfim, outras também que devem participar. Qual o ponto que eu acho que pode ser positivo a longo prazo? Você acaba dando mais oportunidade a times que outrora não poderiam disputar a Copa do Nordeste, a que disputem a competição, que ganhem uma cota interessante, mesmo que ela venha a diminuir, para esses clubes menores seria muito interessante, ao mesmo tempo que desincha um pouco o calendário desses clubes maiores, né? Porque, querendo ou não, por mais que tenha toda a questão de representatividade, do que significa aqui para a região a Copa do Nordeste, a gente sabe que num contexto de Brasileirão, Copa do Brasil, torneios internacionais, a Copa do Nordeste acaba ficando para esses clubes relegadas a um plano inferior. Basta ver que o Bahia, na grande maioria dos jogos da Copa do Nordeste, inclusive nas finais esse ano, usou time reserva, por conta de outras prioridades. E para eles, pensando nessas competições maiores, a cota da Copa do Nordeste acaba sendo proporcionalmente a menos importante, a mais reversível, entre aspas, digamos assim. Então, para mim, por mais que eu não goste tanto, acaba sendo um mal necessário diante desse inchaço. Não é culpa da Copa do Nordeste, é culpa do calendário que foi ficando cada vez mais inchado. Não gosto da ideia de você ter times de um grupo enfrentando times do outro. Eu acho que isso cria discrepâncias péssimas. A Copa do Nordeste fez isso recentemente e a gente sempre tinha um grupo que era muito mais forte em pontuação do que o outro. Eu não gosto disso. De forma geral, como eu falei, tem algumas questões negativas e outras positivas. Essa eu acho que é mais incerta em relação ao que o tempo dirá. Para amarrar, a última mudança, Copa do Brasil. Essa também vai passar por um aumento expressivo de clubes e com algumas questões sensíveis e importantes que impactam o futebol sergipano. Na tela, as mudanças da Copa do Brasil. Agora serão 126 clubes, um aumento significativo, com a Copa do Brasil se dividindo agora em 9 fases, né? Os 5 primeiros mata-matas, depois oitavas, quartas, semi e final. Os 20 times da Série A do ano que vem entram direto na quinta fase, que é um pré-oitavas ali, né? Serão 32 clubes, desses 32, os 20 da Série A. Já os 4 campeões em 2025 de Copa do Nordeste, Copa Verde, Série C e Série D entram direto na terceira fase, 2 antes dos times de Série A. O restante vai lá para as 2 primeiras, né? Serão 102 vagas para os clubes classificados por meio de competições estaduais em 2025, de acordo com o ranking nacional de federações. Desses 102, os 28 piores entram na primeira fase, o restante entra na segunda, junto com os classificados da primeira. Aí a gente não tem como saber quais vão ser os times da primeira e da segunda, porque depende da gente ter todos os clubes que irão se classificar.
E aí essas vagas são distribuídas, né, de acordo com federações pelo ranking de federações da CBF. E vocês estão vendo ali na coluna esquerda, as federações ranqueadas entre a 15ª e a 27ª posição terão 3 vagas. Sergipe está entre elas, porque Sergipe tem a 18ª colocação no ranking de federações. Então Sergipe teria 3 vagas. Mas vocês viram aí um porém. Os 20 times da Série A entram na 5ª fase e o campeão da Copa do Nordeste entra na 3ª. O Bahia foi campeão da Copa do Nordeste e também está na Série A. E convenhamos, não vai ser rebaixado para a Série B. Ou seja, o Bahia entraria na 5ª fase como time de Série A, e aí essa vaga de campeão da Copa do Nordeste na 3ª iria para o vice, que foi o Confiança. Então, nesse caso, o Confiança entraria na 3ª fase. Então, Sergipe teria 3 vagas além dessa do Confiança. Então, seria o Confiança na 3ª fase e 3 times nas fases anteriores. Quais times seriam esses? Um deles já tinha vaga garantida, que era o Itabaiana, porque vocês lembram, né? O critério da vaga na Copa do Brasil era, pelo Campeonato Sergipano, uma vaga para o vencedor da primeira fase e a outra vaga para o campeão. No caso, Confiança conseguiu os 2. Então, nesse caso, o vice-campeão estadual, Itabaiana, ficaria com a vaga na Copa do Brasil. E quais são as outras 2 vagas? Para quem iriam essas 2 vagas de Sergipe? Aí, a gente não tem uma certeza. Porque essas vagas, elas ainda vão ser protocoladas em regulamento, vão ser passadas para as federações, e aí vai se decidir o que vai ser feito. Eu até acredito que a CBF vai impor algum tipo de padrão para as federações, para que você não haja judicialização de casos, né, como alguns clubes até estão prometendo entrar. Mas como seria isso para valer? A gente não tem certeza. Pode ser por Copa Estadual, como o Sergipe teve a Copa Governo do Estado, pode ser por Campeonato Estadual, mas aí seria pela pontuação ou seriam pelos semifinalistas do estadual? Pode ser por ranking? Ninguém sabe direito ao certo como vai ser. Caso essas vagas sigam o campeonato estadual, e é importante que se diga, caso sigam o campeonato estadual, isso ainda não é certo, e eu estou colocando na tela justamente com esse asterisco, caso sigam o campeonato estadual, a gente teria, como vocês viram, o Confiança, que eu falei agora há pouco, classificado direto para a 3ª fase, e nas fases anteriores, o Itabaiana via estadual, o Lagarto e o América de Propriá. Por quê? Porque foram os 2 melhores times na classificação do campeonato estadual, depois de Confiança e Itabaiana, né? Foram, curiosamente, os 4 primeiros, então não teve muita bronca nesse sentido. Confiança, Itabaiana, Lagarto e América de Propriá. Então, repito, se for usado realmente o critério de classificação pelo campeonato estadual, classificação geral, aí nós teríamos Lagarto e América de Propriá na Copa do Brasil junto ao Itabaiana. Mas vai ser a classificação geral ou entrariam semifinalistas, que aí tem o Falcon nessa brincadeira? Vai ser usada de alguma forma a Copa Governo do Estado? Pode ser usado o ranking? Isso ninguém sabe. Como eu disse, até acredito que a CBF deva padronizar, mas isso a gente vai ver mais pra frente. De forma geral, também para pincelar sobre Copa do Brasil. Gosto muito da ideia de aumento de clubes. Acho que uma Copa Nacional ela tem que ser feita para gerar futebol para o máximo de clubes possível, para que eles tenham a possibilidade de disputar uma Copa e quem sabe até realizar o sonho, que é um sonho para muitos clubes menores, de enfrentar grandes equipes do cenário nacional. E aí, puxando esse gancho, tem uma coisa que eu odiei nesse formato novo. Dar 20 vagas diretas para os 20 times da Série A na 5ª fase, que terá 32. Ou seja, dos 32, 20 serão os da Série A. Na prática, você elitizou ainda mais a competição, que já era elitizada nos últimos anos. Você cria uma casta, porque se 20 dos 32 times da 5ª fase são os times da Série A, na prática, a tendência é que a competição se afunile sempre entre os clubes da Série A e que você não consiga criar jogos entre equipes de Série D, por exemplo, e Série A, porque para uma equipe de Série D chegar na 5ª fase, olha quanto ela vai ter que passar. É um funil muito grande. A gente lembra de jogos históricos. Aqui no futebol sergipano, por exemplo, recentemente, Confiança e Flamengo, Sergipe e Botafogo, duelos pesados, né, entre equipes daqui do estado e equipes de Série A. Isso vai ficar mais difícil. Não gostei. Também não gostei da ideia de final em jogo único, né? Isso
a princípio, né, não afeta o futebol sergipano, mas não gostei muito disso. Eu, particularmente, faria o inverso do que foi feito. Em vez de oitavas, quartas e semis em ida e volta para a final em jogo único, eu faria tudo em jogo único até a final em ida e volta. Eu acho que o conceito da Copa é esse, óbvio, não é você sair fazendo regulamentos mirabolantes. Mas a Copa envolve isso, né? Esses confrontos em jogos únicos, em que o pequeno tem lá uma chance considerável de tirar um grande, de fazer história. Isso acontece muito nas principais Copas pelo mundo. Quando se adota um formato como esse, eu acho que a CBF prejudica que isso aconteça. E eu, particularmente, não gostei. Mas no geral é isso, né? Como eu falei no começo, mudanças sensíveis, mudanças importantes. Na prática, a gente só vai ver como elas vão funcionar no campo. 2026 vai ser um ano histórico em muitos sentidos para o futebol brasileiro. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa explicação. Né, como eu falei, ficaria um pouco mais longo mesmo, mas acho que é importante como mídia local termos esse papel de explicarmos como fica a questão para os nossos clubes e como eles são afetados com essas mudanças. 2026 vai ser um ano importantíssimo e 2025 já tem impactos no ano que vem, né? Então vai ser interessantíssimo acompanhar os impactos dessas mudanças e estaremos aqui analisando sobre tudo isso. Mais uma vez, para você que está nos acompanhando, chegando agora, gostou desse conteúdo? Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos por aqui. E se você, inscrito ou não no canal, gostou desse vídeo, deixa o like, deixa o seu comentário para fazer com que esse vídeo se espalhe a mais pessoas, né? Para mostrar para outros torcedores, até com esse cunho didático, é importantíssimo também. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e até a próxima. Valeu!